Ora então, boa noite, aqui estamos nós, nesta dinâmica que nos une, não é? O oceano que nos une, estamos aqui também, não é só boa noite, é boa tarde, bom dia, em qualquer sítio, em qualquer lugar. Olá André, como é que está tudo por aí? Olá, aqui Thiago. Com uma nova entrada, não é, na nossa dinâmica. Muito bela, gostei bastante, adoro essa música, sempre gostei. Quer dizer que então foi mesmo o acertar sem saber que você gostava da música, que também é uma que eu gosto, que diz muito para mim. Muito boa. E é aí que aqui estamos com o nosso tema, e eu vou já aqui colocar, que é Despertando o Poder Pessoal. E de alguma forma esta música que está aqui nesta introdução que nós temos, de alguma forma fala um pouco, se não muito, de despertar o poder pessoal e de estarmos alerta daqueles que nos querem usar, que nos querem enganar, que nos querem iludir. E é isto muito que nos coloca a PNL, comunicação empática, comunicação não violenta, mindfulness, hipnose, é tudo ferramentas para que nós possamos trazer isto mesmo à tona, que é o poder pessoal, não é, André? Com certeza, né? Eu diria que o poder pessoal é uma forma de uma fala mais popular, não acadêmica, não técnica, não com jargões da programação neurolinguística, para falar desse poder que todos nós temos, que é o poder de criar realidades. É porque no fundo, quando nós começamos a operar a programação neurolinguística no mundo, nas nossas vidas, por dentro, por fora, nas nossas famílias. Imagino que eu tenho um aluno que já faz um trabalho comigo há muito tempo, eu faço uma mentoria com ele, ele mora na Suécia, é brasileiro. Ele trouxe os níveis neurológicos do Robert Dilts para os filhos dele. Então ele pôs a pirâmide dos níveis neurológicos na cozinha e todos os dias, enquanto eles estão tomando café da manhã, eles conversam sobre os níveis neurológicos e tem conversas em volta dos níveis neurológicos. Os filhos têm 8, 12 anos, assim. Não é incrível isso? Então se desperta o poder pessoal, porque é viver a programação neurolinguística na prática e deixar que a programação neurolinguística transforme pessoas. Eu acho isso excelente e a dinâmica que muitas das vezes, trazendo aqui a questão que tantas vezes opõe as pessoas, que é a religião, não discutindo religião, que não é o nosso ponto aqui, mas trazendo que uma das propostas era isso mesmo, que é viver de acordo com aquilo que se fala e que se pratica e que se vive e que se respira. E que se de alguma forma a religião vai criando estas oposições é porque nem sempre isso acontece. E o mesmo na PNL, o mesmo na hipnose, o mesmo em tantas outras propostas. E eu acho fantástico esse exemplo que tu aí estás a colocar. E é isso mesmo que é interessante, que é nós podermos alimentar aquilo que é o futuro, que todos dizem que são as crianças, não é? Que possamos alimentá-las com alguma coisa que elas possam dominar no sentido de salientar aquilo que são as suas qualidades, de fazer com que essas crianças passem a ser adultos que, quando tiverem que tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, agir de forma congruente para que o mapa e o território tenham uma diferença diminuta. E só quem está consciente, quem tomou com os flocos, com o leite, nessa conversa diária que está ali com o pai e com o irmão, forma uma dimensão que vai ser extremamente difícil, se não impossível, de destruir, não é, André? Eu acho que é essa circunstância, quando as pessoas estão nos seus fundamentos mais embasados naquilo que funciona, não há conceito externo que possa destruir aquilo que internamente foi construído dia após dia, ano após ano, não é? E a maior parte das pessoas quer buscar que teve os filhos na cozinha da mesma forma, e enquanto investiu nessa dinâmica, nesse conteúdo fantástico, outro se calhar foi num outro programa, ou então nenhum programa, ou então gritos, sabe Deus o quê, não é? E querem de um momento para o outro ter a mesma concretização que alguém que teve uma vida inteira. Eu até dava aqui o exemplo de que há dias eu estava numa formação de Enneagrama e foi dito que alguém que, quando era pequena, que um pai tinha-lhe dado para mudar um pneu. O pneu tinha furado e mudar o pneu, isso foi muito traumatizante, muito estressante. E alguém respondeu que, pois isso é uma violência.
E o meu pensamento foi, Mozart, para compor uma música com 5 anos, também era uma violência? Será que Mozart não foi exposto a instrumentos, não foi exposto às pautas musicais, àquilo que faz sentido, não faz sentido, as harmonias e tudo mais que o André, como tem a vertente de música, ainda pode ajudar mais, que a música só de ouvir. Mas é esta questão que fez-me lembrar essa história do Mozart, e às vezes as pessoas estão não a ver qual é a consequência de uma ação, que pode ser para a criança ultrapassar a frustração, de ter mais resiliência, e acha que é uma agressão a gente estar a dar uma tarefa para ela, quando pode ser mesmo o fator de empoderamento. Concorda, André? Que é dar, e é esse exemplo que você estava a dar, que é dar ferramentas para as crianças funcionarem? Com certeza, eu penso que mais do que nunca é de extrema importância, uma das coisas que está na minha lista de projetos que eu quero fazer dentro da programação neurolinguística, que é desenvolver toda uma adaptação de alguns conceitos da PNL e práticas para crianças e adolescentes. Por quê? Porque seria muito desejável que as crianças já começassem a ter algumas dessas coisas na prática. Isso. Desde cedo, né, para que já começassem a pensar neurolinguisticamente. E já chegam numa fase adulta mais adiante, já com uma série de distinções, desenvolvendo as múltiplas inteligências, porque a programação neurolinguística ajuda a desenvolver as inteligências múltiplas. E isso é muito bacana. Né? Nós conseguimos ajudar com que a inteligência se desenvolva musical, matemática, intrapessoal, interpessoal, porque todos os processos de PNL trabalham todas essas coisas. Sobre o que o Thiago falou a respeito do que é uma tarefa, o que é uma violência, é muito interessante, porque depende muito do enquadramento que aquilo é dado. Né? Algumas crianças e adultos passam por uma série de situações que para outros é muito difícil, mas existe um enquadramento, existe uma proposta, existe um porquê. Né? Aquilo ali é enquadrado, então é possível até que a criança tenha um porquê fazer aquilo, ou se sinta participando de alguma coisa maior. Então, fazer aquilo que pode ser desafiador pode ganhar um significado positivo, enquanto muitas pessoas às vezes passam por coisas bobas, pequenas, e para algumas outras pessoas e ficam, de fato, profundamente traumatizadas, às vezes por umas coisas que para outros nem tem nenhuma importância. Por quê? Porque o enquadramento, o significado, como aquilo é interpretado. Então, nós chegamos a uma questão muito importante aí. Qual o significado que nós damos? Michael Hall fala uma coisa muito interessante, que é um dos grandes nomes da programação neurolinguística. Ele desenvolveu muito o conceito de estados e metaestados. Ele fala em molduras. Molduras são conjuntos de significados. Vamos lembrar um pouco da matemática, quando nós, crianças, estudávamos, geralmente se estuda muito na infância, você tem um conjunto e tem outro que engloba aquele primeiro e tem outro que engloba os outros dois. Então você vê um conjunto, um dentro do outro. Né? Nós estudamos isso na matemática e uma série de outras disciplinas. As molduras são grandes significados. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas têm como se fosse uma grande área que engloba outras menores. Então, se essa grande área é problemática, ou a pessoa está voltada para ver a dor, voltada para o sofrimento, voltada para aquilo que não é positivo, isso vai influenciar as experiências. Então, é muito importante que nós criemos molduras de aprendizagem, que nós criemos molduras de oportunidade. É por isso que sempre, quando qualquer cliente me conta qualquer coisa dolorosa, difícil, a primeira coisa que eu pergunto é: isso é uma oportunidade para quê? Eu já trago para uma outra moldura. Isso. Essas, aqui há uma questão, tu estavas a falar e aqui estava aqui a Renata a dizer que admira muito o teu trabalho. Obrigado, e aqui a Patrícia numa dimensão daquilo que nós dissemos antes, que a ideia é brilhante. E eu acho que é importante nós podermos sempre ter o foco, porque o nosso sistema é igual, o nosso corpo não distingue, porque na realidade não há bem ou mal. Existe um processo que tem uma adaptação dinâmica ou mal adaptativa. Se for uma adaptação dinâmica, e é isso que se pretende com essas perguntas poderosas, o nosso corpo vai usar os seus recursos para encontrar uma solução e agir de acordo com essa solução proposta, idealizada. Se for mal adaptativa, o corpo tende a ir buscar imagens que são semelhantes, que podem
ser semelhantes, mas não correspondem à realidade que se está ali a apresentar, então aquilo que são as ações vão ser completamente inversas àquilo que será um processo útil. E uma das coisas que eu noto é que há muitas vezes houvesse essa experiência por parte da criança e que depois dessa experiência, que não é boa nem má para a criança, mas é fabricada como boa ou má de acordo com as pessoas de referência. Um caso nítido é quando uma criança cai e tem um pequeno acidente e que já se levantou, está a sacudir o pó do joelho, mesmo o joelho arranhado, e a criança naquele instante olha para as figuras de referência. Se a mãe estiver calma e tranquila, a criança fica calma e tranquila. Se a mãe estiver com cara de pânico e com as mãos na cabeça, não é? É aquela imagem, como se fosse o tal cinema mental, que a criança grava e diz: ok, isto é grave porque a minha figura de referência está a achar grave. É isso que também a hipnose nos ajuda, e aqui a PNL, se uma coisa se dissocia da outra, embora são técnicas diferentes e complementares, com estilos diferentes, que se propõe que é agir nessas imagens, não é? E poder fazer um processamento químico mais adequado. Concordas? Completamente. É muito importante que nós possamos controlar o significado das coisas. Porque muitas pessoas me perguntam assim, o que significa isso? Muitos clientes me perguntam no consultório, o que significa isso que eu estou vivendo? E eu devolvo sempre para a pessoa, o que você quer que isso signifique? Qual o significado que nós devemos dar a isso? Porque existe essa ilusão de que as coisas têm um significado, a não ser aquelas coisas que são ideias compartilhadas socialmente, do tipo, o que é violência, o que é um desrespeito, enfim, aquelas coisas que todos nós Sim. concordamos que precisa existir, por exemplo, numa democracia, que precisa existir numa sociedade civilizada, né? Então nós entendemos que isso significa que você não está sendo um bom cidadão, porque todos concordam em viver dentro dessas leis, dentro desses princípios e padrão ético, alguma coisa assim. Mas de uma maneira geral, na vida, as coisas não têm um significado em si, né? O que acontece é muito do que o Thiago falou. Nós aproximamos alguma coisa de outra. O nome disso na PNL é distorção. Quando nós passamos por experiências, o nosso cérebro fica assim, o que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Então nós começamos a aproximar aquela experiência de alguma outra coisa qualquer. Então, quando passamos por alguma coisa emocionante, por exemplo, eu já ajudei muitas pessoas a identificarem que elas não estavam ansiosas, mas elas estavam na expectativa de alguma coisa. André, não é a mesma coisa? Não! É parecido, porque tanto a ansiedade quanto a expectativa são esperas sobre o futuro. Né? Só que a ansiedade é algo ruim, você espera de forma negativa, pessimista o futuro. A expectativa é algo bom sobre o futuro. Muitas vezes a pessoa não sabia o que tinha. Eu perguntei, será que isso não é expectativa? A pessoa, talvez seja. Eu falei, então não é mais interessante ter expectativa do que ansiedade? Ou seja, podemos determinar o significado das coisas. Sim, e eu costumo dar esse exemplo, por curioso, é que eu costumo dar o exemplo que às vezes as pessoas aqui dizem que estão ansiosas por ir à praia. E eu digo, ansiosa ou expectante? E é mesmo nesse sentido, porque as pessoas às vezes, parece aquela história do Pedro e do lobo, não é? Está sempre a dizer que vem o lobo, vem o lobo. E um dia o lobo vem e as pessoas não têm reação. E é aqui esta questão que é, nessa história, nessa experiência, em que na cozinha são dados esses saberes, que são discutidos, esses saberes que são vividos, são vivenciados, e a PNL, por excelência, é prática. E é essa a circunstância, aqui a Patrícia até está a comentar, que quisera eu que tivesse a PNL como ferramenta de educação das filhas. De alguma forma pode-se dizer que sempre existe, pode não ser consciente, não é? E aí esse exemplo que você deu é como é que se pode tornar consciente nas pessoas estas ferramentas. Diria eu que é um bom exemplo e que nunca é tarde, estamos sempre a tempo, para que nós possamos, na nossa cozinha, em qualquer parte, vamos pôr matéria, vamos pôr quadros, nem que seja desenhado à mão, os pressupostos da PNL, vamos começar a colocar o conteúdo à nossa volta para que ele faça parte daquilo que nós
vivenciamos, experimentamos e logo vamos automatizar. Porque aqui, essencialmente, é como um treino. A gente já tem dito isto noutras lives, mas nunca é de descurar, porque aqui é só treino. E seja com 90, seja com 9, não importa. O que importa é que, enquanto a pessoa faz isso, não vai fazer aquilo que lhe vai fazer mal. E só por aí vale a pena, não é? E aqui o empoderar. Há uma coisa, não sei se faz sentido, que é o que é isso de poder pessoal? É que muitas das vezes as pessoas entram aqui e buscando um bocadinho daquele triângulo dramático em que a pessoa é perseguidor, salvador ou vítima. O que é mesmo poder pessoal? Porque as pessoas, algumas, pensam que se não perseguir, se não for vítima, se não for salvador, já não tem poder pessoal, não é? E há sempre uma escolha que é para sair do triângulo dramático. Queres aí, se calhar, fazer assim alguma contextualização à luz da PNL, talvez, do que é que pode ser entendido como poder pessoal assertivo? Eu diria que o poder pessoal é o uso mais consciente dos recursos internos. Tudo na PNL se baseia em acessar recursos internos. Isso vem lá de Milton Erickson. Milton Erickson, bem antes da PNL, já dizia que para um paciente se curar, nós precisamos colocá-los em contato com o melhor que existe dentro dele, com seus recursos internos. Eu acredito que isso que acabou influenciando muito a programação neurolinguística, quando a PNL o tempo todo pede que as pessoas busquem seus recursos internos. Então eu penso que o poder pessoal é uma atitude consciente de usar mais plenamente a totalidade da mente. Porque como o Thiago disse há pouco, algumas pessoas, elas naturalmente fazem algumas coisas da PNL, como por exemplo rapport e outras coisas assim. As pessoas, elas ficam amistosas com as outras pessoas e começam a espontaneamente fazer rapport. Só que do ponto de vista do poder pessoal, do crescimento, não basta apenas que nós façamos sem saber. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Precisamos ter a consciência de que estamos tomando uma decisão de evoluir, de ir adiante, de mudar nossas vidas para melhor, de saber eu estou usando essa ferramenta, seja da PNL ou de qualquer outra área, de qualquer outra disciplina, e dizer eu estou escolhendo fazer isso porque eu desejo viver melhor, porque eu quero um resultado diferente. É ter aquela meta, aquele direcionamento onde nós vamos construir uma realidade muito melhor. Então eu diria que o poder pessoal é isso, é esse uso consciente, essa escolha consciente, esse desejo consciente de buscar inclusive recursos inconscientes. Poder pessoal Sim. também é algo que vai muito além de uma epifania. É porque muitas pessoas, quando fazem alguma técnica de programação neurolinguística, algum padrão da PNL, ou do coaching, ou da hipnose, é muito comum que numa única experiência as pessoas tenham uma epifania. Tem aquela sensação de, que coisa boa, caramba, olha, que interessante. Só que isso não é suficiente para que você mude inconscientemente. É necessário que você passe por isso várias vezes, que você reflita conscientemente sobre aquilo que acontece. Então, se fazemos uma hipnose, fazemos uma técnica de PNL, é importante que nós possamos depois refletir. Eu passei por esse processo, como isso vem mudando minha vida? Onde eu estava? Onde eu quero chegar? Estado atual? Estado desejado? De que recursos eu estou buscando? Para onde eu quero continuar aí nessa jornada? Então eu diria que o poder pessoal é muito mais do que apenas ter um momento bom ou positivo, ou uma experiência, ou ter feito uma técnica que funciona. É um processo contínuo de melhora, de otimização, de busca de qualidade, de resultados, com base nos próprios recursos internos. O que você pensa sobre isso? Sim, eu gosto muito dessa forma como tu estás a colocar, que é isso mesmo, eu concordo, que é a questão da consciência. Até há uma experiência que é o gato de Schrödinger, em que ele mete o gato dentro da caixa e dentro da mesma caixa mete o frasquinho de veneno, fecha a caixa e abana a caixa. E o que ele apresenta como conceito é que enquanto a caixa não for aberta, o gato está vivo e morto. Porquê? Porque a realidade só acontece quando há consciência, não é? A maior parte das pessoas só sabe se fez bem ou mal, e costuma-se dizer que não é mau roubar uma casa, não é mau assaltar um banco, não é mau consumir drogas,
até é bastante agradável, por isso é que as pessoas, ninguém as tem que obrigar a consumir. Aquele dinheiro do roubo vai ser muito bom. O problema é quando chega à consciência de que vai ser colocado na cadeia, que vai perder tudo o que tinha de bens porque foram roubados. Então aí, quando chega à consciência que existe bem ou mal de acordo com aquilo que a pessoa se insere como ética, como moral. E é essa circunstância que muitas das vezes é necessário, e concordo, que é, não basta ter um momento bom. Isso é aquilo que a nossa sociedade está continuamente a promover. Ter momentos bons. Temos as redes sociais, os TikToks e por aí adiante, que é para fazer disparos continuados de oxitocina para a pessoa estar ali, uau, que isto é fantástico. E no momento que sai dali, começa-se a sentir triste, começa-se a sentir sem atenção. Porquê? Porque está a ser programado para ter um foco de atenção de 30 segundos, disparo da química, mais 30 segundos, e vai estar ali como o rato que está ali na rodinha, não é? A ser alimentado naquela pulsação. E é preciso sair da roda. E eu diria que, para colocar naquilo que tu estavas a colocar, que é o poder pessoal, para além da consciência, também é necessário que a pessoa tenha, nessa mesma consciência, um objetivo. Que é o que é que eu vou fazer com as coisas que me acontecem de desconfortável. Ou seja, o que é que eu dentro deste mal encontro de bem. Não é? Sim. Num livro que eu escrevi que se chama O Aprendiz de Feiticeiro, que é uma forma de trabalhar a PNL, o mago lá, o feiticeiro, que não é feiticeiro, isso é um apelido carinhoso que um personagem deu para o outro, não tem nada de magia ou qualquer coisa nesse sentido. Tem uma hora que ele faz essa pergunta para a pessoa que precisa de ajuda. A pessoa pergunta para ele o que isso significa. Ele diz o que as coisas precisam significar para que você tenha o resultado que você deseja. Isso. Então, o que você quer que as coisas signifiquem? Porque uma coisa são os factos externos, as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, existe uma pandemia, existem limitações, existem comércios que fecharam, pessoas que perderam emprego, a economia ficou ruim em tudo quanto é lugar, em muitos lugares do mundo. Isso é um fator externo, mas o que significa isso? É igual aquela história que contamos no outro dia, dos índios, né? Vamos mandar mais vendedores porque ninguém tem sapato, ou vamos embora porque ninguém tem sapato? Isso mesmo. Então, qual o significado que nós vamos dar para as coisas? Então, qual é o seu comprometimento? Se o seu comprometimento é um comprometimento de crescer, se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, crescer, todo o que acontece ao redor vai contribuir para esse sentido. Por isso que a PNL diz no seu pressuposto lá que não há fracasso, só feedback. Se nós quisermos, pode ser isso. Não é que vamos negar a dor ou que incomoda, não se trata disso, mas é que nós vamos usar isso como uma alavanca e não como algo que vai nos enterrar, mas como um trampolim que vai nos alavancar. Sim, até diz a frase que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, não é? E é aí nessa dinâmica que a PNL e outras que nós aqui também neste programa vamos aqui começar a abordar, como a comunicação empática e ter todo um conceito, e acho que aí tu tocaste um ponto que eu acho que é muito importante preservar, que é a consciência. E muito daquilo que nós fazemos como seres humanos, se não estivermos numa circunstância de vigília, nós estamos a viver num processo automatizado. Nós não decidimos nada, nós apenas reagimos a fatores externos, se não estivermos conscientes. Então é preciso estar num estado de vigília, consciente, para que nós possamos tomar essas decisões de maneira que então, ok, há o impacto emocional, e esse impacto emocional provocador, muito bem, mas depois desse impacto emocional, se houver um processo em que nós temos as ferramentas, vivemos as ferramentas, respiramos isso, nós podemos usar essas dinâmicas todas para que o sofrimento não exista. E aqui é que é a diferença, muitas das vezes, há casos que chegam até mim, não sei se tens a mesma experiência, em que há pessoas que, pelo tempo que já viveram em sofrimento, não conseguem ter uma perspectiva de, se ultrapassarem, quase têm medo de ser felizes, não é? E uma cliente uma vez já me disse isso diretamente, que foi, é que eu tenho medo de ser feliz. E se isto resultar, quem é que eu sou se não tiver tudo isto?
não é? E às vezes as pessoas estão tão habituadas a viver no sofrimento que a dor para elas já nem sequer está na equação. Com certeza. Parece aquela história de como que você treina um elefante, né? Você pega o elefante bebê, amarra ele numa árvore, ele não consegue sair da árvore, ele fica parado com a corda na perna. Aí quando ele vira um Isso, adulto, você amarra o elefante num banquinho de madeira que ele poderia pisar, esmagar, mas ele não, ele já está isso. tão acostumado com aquilo ali que o fato de ter uma corda na perna, na pata, faz com que ele não precise ir adiante. Uma das coisas que me impressiona muito é que vários clientes também me trazem uma perspectiva como se eles não tivessem escolhas, né? Do tipo assim, eu sofro, né? Eu fico mal, eu fico deprimido. E é uma coisa que é uma pergunta do metamodelo, inclusive da PNL, que eu sempre faço para os meus clientes. Essa reação é a única reação possível diante desse cenário? Mas eu estou a sofrer, a ficar mal, a não desejar mais continuar a viver, porque essa situação já é tão angustiante, já é tão difícil que eu já não tenho mais vontade de viver. Eu pergunto, mas essa é a única maneira, a única forma de reagir a isso? E se você se permitisse buscar outro significado para a sua experiência? Mas ela não é agradável. Eu não estou dizendo que a experiência é agradável, mas se ao invés de ser algo que te faz sofrer, como seria se ela fosse uma motivação para te fazer mudar? Como seria se ela pudesse Isso. alavancar uma mudança? E o que você pode fazer? E vem uma coisa que eu já estou pensando aqui desde o início, que eu estava esperando um momento para encaixar, que é justamente a questão do trabalho em médio e longo prazo. Porque embora eu concorde que nós venhamos a fazer processos para ter um resultado imediato, eu acho que não tem que começar a mudar agora, o quanto antes. Mesmo assim, algumas coisas precisam de tempo. Tem algumas coisas que nós começamos agora, mas tem algumas outras coisas que nós precisamos de tempo. Tempo para que a pessoa possa amadurecer, pensar, refletir, mudanças que ela vai fazendo em sua vida. Nem sempre as pessoas podem mudar toda a sua vida em 24 horas ou 2 semanas, ou alguma coisa assim. Então, ter uma visão de longo prazo também, eu creio que é crucial para a questão do poder pessoal. Ter um plano de Sim. desenvolvimento pessoal. O que você pensa sobre isso? Eu concordo completamente. Nós vamos sempre apanhando algumas dinâmicas e houve durante algum tempo uma grande aposta em muitos terapeutas com diversas propostas e tendências, que era numa sessão resolver, numa sessão volta a conduzir, numa sessão já não fuma. E há uma coisa que... Há um caso bastante antigo, isto já da primeira vez, ainda até pensando bem, nem era... Isto foi uma história que já o meu pai, que estudou hipnose, que passou para mim. E que ele dizia sobre um estudo de caso em que havia um terapeuta que a pessoa chegou, tirou-lhe o vício do tabaco, ela arranjou o vício de mascar pastilha, tirou-lhe o vício de mascar pastilha, começou a beber, tirou o vício de beber. Ou seja, sempre que a pessoa aparecia com um escape, ele tirava esse escape até ao que o final... A história infeliz é que a pessoa chegou ao ponto de tirar a sua própria vida. E aqui acho que entra um pouquinho naquilo que você estava a falar, que é, não é a circunstância de tirar a consequência visível. E é necessário, muitas das vezes, ter um processo de longo, curto, longo, médio prazo, conforme cada circunstância, para consolidar e abordar as circunstâncias, os elementos estressores, os elementos que vão, de forma continuada, desenvolver a mesma estratégia. Porque só estar a tirar aquilo que é consequência, porque a pessoa sente a ansiedade. A ansiedade é um ponto necessário. Outra coisa é quando está além daquilo que a pessoa pode gerir. E eu concordo em pleno contigo que é muito mais útil nós fazermos um processo continuado, onde vamos dando múltiplas ferramentas, múltiplas opções e formas de a pessoa encarar as realidades que vêm, não no sentido de vender uma panaceia de que a pessoa não vai sentir mais dificuldades no mundo, mas que as dificuldades que vão chegar, ela vai ter mais ferramentas para poder usar. E eu acho aí 100% que é preciso ter essa dinâmica de ter resultados para dar esperança, e depois haver continuidade para haver consolidação. Completamente de acordo, sem dúvida. Aqui, deixa-me só colocar que a Patrícia colocou aqui 2 comentários,
que ela diz: a diferença é que fazendo conscientemente podemos educar mais assertivamente, agora que estão adultas só resta ajudá-las a melhorar, e a dizer que passou muitos anos com a corda amarrada no tornozelo, que agora está a mudar e que tem muito trabalho a ser feito. Mas ela vem aqui e é nesta dinâmica que eu acho interessante, para passar a palavra, como a Patrícia está aqui a colocar, que está a conjugar de uma forma de partilha aquilo que nós estamos aqui a falar. E que eu diria, não sei se concordas, o processo não tem que ser confortável nem desconfortável. Não tem que ser nem desafiante, nem muito desafiante, nem pouco desafiante. A pessoa só tem que fazer uma questão, diria eu. Quanto desgaste, quanta energia é perdida numa vida que a pessoa não gosta, que não se sente bem. Então, mesmo que a alteração para uma vida mais assertiva, mais em harmonia, seja desafiante, seja difícil para caramba, mais vale fazer esse caminho e sofrer durante um ano do que estar a sofrer durante 20 anos por não sair do mesmo lugar. Concordas? Completamente, completamente. Antes tarde do que nunca. Não existe uma idade para começar a melhorar. Qualquer época, qualquer momento é perfeito. Qualquer momento em que alguém deseja mudar para melhor é o melhor momento para a pessoa poder começar. Até porque, como diz a PNL também, nós fazemos todas as escolhas que nós podemos com aqueles recursos que nós temos. Só que o passado não volta. Como diz o Richard Bandler, hoje eu estou citando todo mundo, né? A melhor coisa sobre o passado é que ele já passou. Né? Então, o passado não volta. Nós podemos tomar decisões daqui para frente, é isso que nós podemos fazer. E é muito importante que a gente compreenda isso. A questão da intenção positiva é crucial também para que a pessoa evite apenas mudar o sintoma. Esse processo, né, de tira daqui, vai para ali, tira da pastilha, vai para o tabaco e tal. Isso é a substituição de sintomas. Isso pode ocorrer muitas vezes quando a pessoa ela apenas direciona para uma mudança, quando ela busca apenas uma mudança comportamental, vamos dizer assim. Na verdade, ela precisa aprender, ela precisa transcender aquele modelo de mundo problemático, vamos dizer assim. Então, uma das formas que eu gosto de fazer isso é da programação neurolinguística, quando nós perguntamos à pessoa qual é a intenção positiva, o que é que essa parte que existe dentro de você está tentando fazer por você, mantendo aquele problema acontecendo. Então, ao invés de dizer assim, vamos tirar tabaco, vai embora da vida. Pode ser até que vá embora, mas nós precisamos perguntar, o que essa parte está tentando fazer por você quando te leva a fumar os cigarros? Me leva a relaxar, me leva a pensar sobre a vida. Em casos de adições que são, por exemplo, tabaco, bebida, compulsão alimentar, raramente existe uma única intenção positiva. Na verdade, geralmente tem várias intenções positivas. Tem um momento onde a pessoa fuma para relaxar, um momento onde a pessoa fuma para pensar, um momento onde ela fuma quando está tensa e quer processar aquele pensamento para resolver o que vai fazer. Então nós precisamos trabalhar essa intenção positiva para libertar a pessoa dessa zona de conforto que não é nada confortável, que é justamente essa tendência de repetir padrões. Se nós não entendemos qual é o objetivo, o que foi aprendido, porque a pessoa ela fuma, ela bebe, ela faz qualquer coisa, ela diz que quer mudar, não consegue mudar, e às vezes ela não consegue mesmo. Por quê? Porque tem algo muito importante que ela pensa que ela está a conseguir mantendo aquele hábito. Então, relaxar é importante, ela precisa relaxar. Em algum momento, alguma altura da vida, a pessoa aprendeu que para relaxar é preciso fumar. Isso é um absurdo, pelo contrário, o cigarro até acelera, mas ela aprendeu isso. Então, não adianta dizer, para de fumar porque fumar faz mal, mas eu preciso relaxar. Relaxar é importante, tem valores ali por trás. Então, o trabalho da intenção positiva é um dos aspectos que ajuda nessa mudança. E principalmente quando é essa questão, uma das coisas que eu gosto de sugerir, para já, nunca existe o tabaco nem é bom nem é mau. As consequências dele, a longo prazo, é que podem ser nefastas. E a pessoa quando começou, pelo menos não tenho lembrança de ninguém, não sei se tu consegues saber de alguém que tenha começado a fumar e que ao fumar diz, coisa maravilhosa. Não, vai tossir, algumas pessoas até vomitam, é uma circunstância complicada, não é? Justamente e uma das coisas que muitas pessoas fumam
pelas intenções positivas. Eu me lembro que eu fumei durante muito tempo, até 14 anos atrás. Na época, muitos amigos fumavam e eu queria pertencer. Eu me lembro, eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos. Isso. Eu queria pertencer, eu queria ser parte. Eu não pensei assim, vou fumar para pertencer. Mas quando eu olho em retrospectiva, eu já estava Isso. indo na intenção positiva. Eu me lembro que era horrível. Exatamente isso que o Thiago está Uhum. falando. Era horrível, eu tossia e tal. Mas eu queria tanto ser parte daquilo ali, então era a intenção positiva imperando. É. E aí, nesse ponto, usando mesmo esse exemplo que estás a dar, uma das coisas que eu gosto muito de propor é que a pessoa possa, de alguma forma, encarar o tabaco como um amigo em que permitiu que a pessoa se sentisse integrada, que pertencesse naquela altura e que possa dizer de alguma forma, ok, tabaco, foi bom, eu te agradeço, ajudaste-me para relaxar, para pertencer, tudo aquilo que for identificado, mas agora eu descobri que eu consigo fazer tudo isso sem a tua ajuda. Portanto, foi uma boa viagem até aqui, mas a partir daqui tu segues a tua vida, eu sigo a minha, somos amigos, mas já não somos aqui parceiros. Qualquer coisa deste género. E eu aí acho que lógico que não se pode adivinhar aquilo que a pessoa está a pensar, porque a construção é individual e cada um vai construir de forma diferenciada. No entanto, aquilo que os resultados que eu observo tendem a ser é que, primeiro, há um efeito de validação, é que a pessoa sente que a escolha do passado que ela fez é validada, teve um motivo, teve uma razão, faz sentido, que foi uma boa estratégia, mas que agora já não faz sentido essa estratégia pelo resultado que está a provocar. E aí ajuda a pessoa depois a tomar outras opções. Concordas assim com esta perspectiva? Concordo sim, é muito importante. Eu me lembro aqui, eu fiquei pensando aqui no Robert Dilts, quando ele fala que nós precisamos acolher as coisas que estão acontecendo. Isso é muito importante que nós possamos acolher o que está acontecendo. Só quando nós acolhemos é que nós começamos a mudar. Se eu vou trabalhar com um barro para fazer uma escultura, eu preciso acolher o barro na minha casa, no meu estúdio, para poder começar a trabalhar com aquele barro e fazer uma escultura. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é ter a coragem de olhar, de sentir, de ver, de entender que nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Nós podemos até não ser as pessoas que originalmente começamos o problema, mas nós somos corresponsáveis. Muitas pessoas ficam a colocar a culpa no pai, na mãe, na educação. Isso, claro, às vezes aconteceram coisas, sim, de fato, que são muito traumáticas e marcam. É um fato. Mas hoje, essas pessoas, às vezes, nem mais vivas estão, não adianta ir lá gritar com a velhinha de 90 anos, lá na infância você não devia ter falado isso. Não resolve nada, somos nós que temos que resolver hoje. Então nós precisamos abraçar o que está acontecendo, acolher e resolver as nossas próprias questões, independente de quem causou. De novo, pensando no triângulo que você falou, né, da vítima, do perseguidor e do salvador, né, na verdade, sair desse papel de vítima e de apontar o dedo, né, para o outro, você é o culpado, então nós precisamos nos implicar na nossa vida, somos nós que temos que fazer alguma coisa, não interessa quem começou. Nós precisamos tomar uma decisão de querer alguma coisa diferente. Para mim, isso é uma grande questão ligada ao poder pessoal. Sim, eu concordo, e aqui é muito, às vezes, perguntar, quer ter razão ou quer resolver a questão, não é? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é ter razão, e se for para ter razão é fácil, que a gente pode até fazer um documento e dizer, pronto, aqui nós que declaramos que neste dia, aos 17 de junho, você tem razão. Agora que tem razão, podemos ir resolver, não é? E aqui, neste sentido, aqui a Patrícia está aqui a partilhar que pensa que começamos a fumar para pertencer, mas depois vamos usando o cigarro como muletas emocionais. Eu diria que quer cigarro, quer outras dinâmicas, não é? Pessoas, e é estas relações, sempre... Sim, há até pessoas que muitas das vezes... animais. Aqui a questão é essa, que aí vamos também usando aqui os arquétipos, não é? E será até bom que é eu próprio, por falar em arquétipos, eu quando tinha a idade da minha filha, ela agora tem 6 anos, e eu penso que mais ou menos na mesma idade, 6, 7 anos, o meu pai tinha um estabelecimento onde tinha tabaco.
E havia aqui até um tabaco que era assim bem pequenininho, que não tinha filtro nem nada. Então tinha um que era, o pacote era amarelo, o outro era vermelho, o outro era verde. Então eu fui ter com o meu pai que eu queria fumar, pensando que um era banana, o outro era morango, o outro era menta. E a minha dinâmica era deitar fumo como um dragão. Então eu pensava que ia ter aquele sabor, aquela coisa fantástica, e depois ia deitar fumo que nem um dragão. E há uma coisa fantástica que o meu pai fez naquela altura, que é a cura pela exposição. Que é, vai escolher, tira, experimenta. E eu, na hora, quando experimentei aquilo, já não pensei mais em ser dragão nem nada. E agora, quando você falou dos animais, lembrou-me dessa circunstância, que às vezes aquilo que mais se esconde, que mais se priva, também vai criar um imaginário muito forte, não é? E aqui, eu como criança tive esse imaginário de fumar, que aquilo tinha aquele sabor de fruta e que depois ia deitar fumo como um dragão, e na hora o meu pai deu-me a experimentar e acabou. E eu acho que é um bocadinho nesse sentido que é útil nós podermos ver que tudo pode contribuir, mesmo seja qual for a idade, que é muitas das vezes que é, se tu fizesses isso, tu queres fazer, qual era o resultado aqui e agora? Não é? Que é, se tu queres matar essa pessoa, se tu a matasses, o que é que seria da tua vida? Eu ia preso, ficava sem a minha família, nunca mais via os meus filhos, ok, então ainda continuas com a mesma ideia? Não, pensando bem já não vale a pena. Não é? E eu acho que aqui é importante assim esse ponto. Aqui, a Maria do Céu. Ora, eu tinha 16 anos quando comecei a fumar e não tenho memórias das sensações que tive no momento. O certo é que continuei até aos 74 anos e deixei de fumar por ação do Tiago há 25, já vai 25 meses. Ok, Maria do Céu, 25 meses já. Não me lembro de alguma vez ter fumado e sem ansiedade. Grato também, Maria do Céu. Aqui, olha, o caso, já não... 25 meses. E aqui o caso da Maria do Céu até é curioso, que eu primeiro fui fazer o processo assim... muito suave, sabes? Vou fazer devagarinho. E ela disse, não, comigo as coisas têm que ser forte. Ou é ou não é. E eu fiz isso mesmo forte. E o que é certo é que ela nunca mais fumou. Diz-me aqui, se faz sentido para ti, pegando neste exemplo, também é muito daquilo que a pessoa nos pede, não é? Porque se a pessoa achar que tem que ser forte, ou que tem que ser leve, que tem que ser através de um processo aversivo ou não, nós devemos sempre incorporar aquilo que a pessoa já tem como crença construída. Concordas? Concordo. Inclusive, o Milton Erickson, ele se destacou justamente por nos pedir que nós possamos perceber as características de cada cliente, aquilo que o cliente precisa. Eu penso que muitas vezes algumas terapias convencionais e a hipnose clássica não funcionam tão bem, porque justamente todos passam a tratar os clientes da mesma forma. Eles conduzem a hipnose do mesmo jeito, com a mesma voz, da mesma maneira, se sentam no mesmo lugar, usam as mesmas frases, no mesmo tempo, a mesma coisa para pessoas que são completamente diferentes umas das outras. Então nós precisamos sempre prestar atenção nas pessoas. Tem algumas pessoas, por exemplo, que gostam que eu faça 40 minutos de indução, outras que eu faça 15 minutos de indução. Então, não adianta se eu tentar sempre fazer, não, só vou fazer 40 minutos. Aquelas pessoas que só têm uma tolerância para 15 ou 20 minutos começam a ficar entediadas, não gostar do processo, não participar. Então, nós devemos sempre, eu concordo totalmente, adaptar as necessidades da pessoa, os metaprogramas das pessoas. Sim, e é esse o ponto que depois, recuperando aquilo que tu estavas a dizer, que é ter um plano a médio e longo prazo. Então, sim, ter algum alívio, mas também ter esta dinâmica que é, ao fim e ao cabo, quem é que eu vou ser como não fumante? Como é que vai ser a minha vida como ex-fumante? Como é que vai ser a minha vida com esta nova estratégia? E aí fazer já uma ponta ao futuro para que a intenção positiva possa trabalhar em matéria de facto e não numa circunstância que é uma falácia que, quando nós falamos no mal, muitas das vezes temos a tendência para falar como algo consumado. Quando falamos no bem, temos a tendência para falar como alguma coisa que há de ser, como facto não consumado. Eu acho que é necessário ter a posição e a coragem de falar no bem como ato consumado, ainda que o mal possa existir, ou pelo menos o desconforto, falando desta forma. Concordas?
Concordo. A nossa atitude, a forma como nós falamos é muito importante. O Robert Dilts diz que uma palavra vale mais do que 1000 imagens também. Não só uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, a forma como nós falamos, o significado que nós damos, aquilo que nós dizemos, a coisa que eu mais aprendi na PNL, que mais teve um impacto na minha vida pessoal e que eu ensino para os clientes, para os alunos dos cursos, é: trabalhe o seu ambiente mental, aquilo que se passa dentro de sua mente. Se você quer ter uma vida boa, comece a ser bom consigo próprio. Comece a ter pensamentos bons, comece a ter uma visão construtiva, saudável, positiva, comece a desenvolver um diálogo interno construtivo, saudável, positivo, não negacionista da realidade. Porque algumas pessoas pensam que só tem que dizer que tudo está bem, tudo está maravilhoso. Não é isso que nós estamos propondo aqui. Nós estamos falando de ter uma visão positiva, construtiva, do tipo passar por desafios na vida e se perguntar: isso é uma oportunidade para quê? Mesmo que na hora não venha a resposta, mas nós ficamos a repetir: isso é uma oportunidade para quê? Isso é uma oportunidade para quê? Eu estou a sofrer, mas, de que outra forma eu poderia representar isso de uma forma mais saudável do que sofrimento? Isso é uma oportunidade para quê? O que eu posso já aprender com isso que está a me acontecer? Mesmo que as respostas não venham na hora, mas quando nós fazemos isso, nós estamos colocando outras molduras. Nós já estamos encaminhando o pensamento para uma direção saudável, positiva, construtiva. O que você pensa sobre isso? Eu concordo em pleno, porque aqui é necessário mesmo o enquadramento. E de onde a pessoa parte, aquilo que a pessoa usa, o passado tanto pode ser como base, como pode ser como teto. E aqui o problema é que muitas das vezes usam o passado como teto, como algo que limita, que não nos permite ir além. E aqui o convite é que a pessoa possa enquadrar de maneira que o passado é a base onde eu coloco os pés, e o presente é onde eu mantenho o meu coração, e o futuro é onde eu mantenho a minha razão, o meu consciente, como se eu dissesse: eu vou chegar lá, enquanto o coração vivencia cá. E eu acho que é muito necessário essa dinâmica de nós podermos contextualizar, que é quem nós somos, o que somos, independentemente do que nos façam e do que nos aconteça. E para isso é preciso, mais do que a pessoa entender que é um processo terapêutico, é encontrar alguém profissional que seja um processo de desenvolvimento e superação. E se a pessoa entrar num processo de desenvolvimento e superação, tudo isso que tu falaste vai ter, aí sim, aquilo que foi o tema aqui da nossa live, de poder pessoal, porque a pessoa tem a consciência de onde vem, onde está e para onde quer ir. Concordas? Plenamente. Isso aí. André, nós estamos aqui já no limite, no tempo. Queres dar aí as últimas palavras aí para nós contextualizarmos? Mas antes de dares as últimas palavras, eu tenho aqui primeiro um testemunho aqui da Maria do Céu. Hoje reconheço que me andava a matar lentamente. Ok, mas na sessão mandaste... Olha, pronto, está aqui o caso. Ela reconhece que andava a matar lentamente e na sessão mandaste-me fumar um cigarro. Fiquei muito admirada, mas fumei um pouco e as náuseas foram de tal ordem que só de pensar no cigarro me agoniava. O processo começou aqui. E é isso mesmo que foi que eu disse: fuma um cigarro agora para colocar. Mas a pergunta... Parabéns. Ana Andrade, o que me chamou a atenção na PNL é que eles focam nos recursos e não no problema, correto? Correto. Não é que não se foque no problema, que não se dá ênfase demasiada no problema como algo limitante, né? Então, na verdade, trabalha-se o problema, parte-se do problema como um ponto de partida, mas vá-se na direção de recursos, de soluções. Isso não é negar a realidade. Negar a realidade, porque algumas pessoas que não conhecem a PNL erroneamente dizem que nós gostamos de negar a realidade, mas não é verdade. Negar a realidade seria se eu dissesse: não há problema algum, a vida é toda maravilhosa o tempo todo. Nós não estamos a fazer isso. Nós escolhemos como vamos lidar com a realidade. Nós podemos escolher amplificar a dor, o problema e o sofrimento, ou podemos escolher reconhecer que há dor, sofrimento, problema, mas implementar ações diversas no sentido de buscar mudanças. Nós podemos fazer essas escolhas. Isso é lidar com a realidade também. Então, o que já seria até minha mensagem, né? Faça escolhas, determine o que as coisas significam para você, para que você obtenha aquilo que deseja para a sua vida
o que as coisas precisam significar, de que forma construtiva cada desafio, cada problema que hoje te aflige ainda, que novo significado você poderia dar a isso? Como seria se ao invés disso que te afunda, fosse um trampolim para saltar para o próximo nível de aprendizado, de crescimento e desenvolvimento na sua vida? Fica aí algo para refletir. E como está bom demais, eu nem sequer vou acrescentar mais nada. Só vou dar o bem-aja a todos os que participaram. Esta partilha que nós vamos fazer, que agora nós aqui chamamos de o oceano que nos une, vai sempre voltar à partida de 15 em 15 dias. Não quer dizer que por circunstâncias às vezes que saem do nosso controle possa ter aqui algum ajuste, mas envia a tua mensagem, a tua pergunta, a questão, o tema, a sugestão, e nós vamos ter todo o gosto em acomodar e fazer com que esta programação seja cada vez mais relevante, cada vez mais do vosso interesse, e para isso nós contamos com aquilo que são as vossas sugestões, porque o programa e a nossa partilha é, acima de tudo, para partilhar a nossa amizade também contigo. Portanto, se fizer sentido, seja sempre bem-vindo. André, um grande abraço. Grande abraço. Até já. Até já.